Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Colorindo Estilo. Esse é o último vídeo com 3 análises que nós vamos fazer. O próximo, nós vamos fazer análises masculinas. Como será que deve ser? Hoje, então, eu vou reagir a 3 atendimentos diferentes que eu fiz. E eu quero que vocês assistem todos. Não é pra pular, viu? Bora lá começar com a minha avó, Maria Bolete. Eu decidi levar minha avó pra fazer a análise porque... Primeiro que eu sempre quis, né? Que eu acho que a dela é super legal, ela tem o olho verdinho, tem o cabelo mais claro, pele mais clara. Eu queria ver. Sem contar também que tem alguns pontos pra observar. Ela tem uma olheira bem marcada, então eu queria saber trabalhar aquilo ali durante a minha análise, sabe? Nesse primeiro ponto, eu tô explicando pra ela que a gente tá comparando cores opacas com cores brilhantes. A gente observa todos os tecidos, mas a gente percebe que traz uma certa suavidade quando a gente estava colocando o tecido opaco. Depois a gente observou profundidade, então aqui a gente estava avaliando entre claro e escuro o que dava mais certo para ela. Foi um pouco difícil, gente, não vou mentir, não. Essa foi uma das análises mais difíceis que eu fiz. Eu demorei muito tempo para fazer, bem mais do que eu estava acostumada a fazer, mas deu para chegar. Também a gente viu entre a temperatura, né? Se o que ficava bom para ela era cartela fria, se era cores quentes. Ela gostava muito de marrom, então nessa hora ela meio que teve um pré-julgamento do que seria. Mas quando chegou no lado ali que puxa o amarelo, que é onde a gente percebe mesmo, tava muito amarelado, gente, muito amarelado. Também usei o subtom quente e frio do tecido e do card para poder identificar. Porque eu estava com um pouco de dificuldade, mas eu senti que o rosto dela tava muito mais corado. Eu usei o dela a todo, gente. O da estampa, até o dos metais eu cheguei a usar. E a tip dela no final ficou temperatura fria, intensidade suave e profundidade clara. Então excluímos todas as quentes, fomos para as frias. Das frias, o que a gente vai eliminar? Inverno brilhante e inverno escuro. Bora ver. Nesse primeiro estamos avaliando verão frio e inverno frio. Entre inverno e verão, o verão ficou melhor, então a gente manteve ele e trouxe também o verão claro nessa hora. A gente precisou comparar lado a lado, porque, gente, realmente foi uma análise muito difícil de fazer. E aí é isso, a gente tem que sempre pôr de um lado e do outro para não interferir. Também precisei recorrer para os cards, porque tava um pouco complicado identificar certinho essa característica. Voltei pro tecido, mas o verão claro eu acho que ficou bem melhor, assim. Na minha opinião, ele prevaleceu. Gente, a minha avó não quis gravar um depoimento, mas ela gostou muito do resultado. A cartela dela foi verão claro e ela adorou, uma cor que super combina com ela. Ela falou bem no início, quando eu perguntei pra ela das cores que ela se sentia bem, que ela gostava, ela já comentou na hora que sempre que ela usava azul, as pessoas elogiavam. Aí eu já tive uma ideia que ela ia ser uma cartela fria. Mas agora vamos para a análise da Laura. Agora a gente vai analisar a da Laurinha. Na análise da Laura, a gente começou avaliando profundidade. Então, nesse momento, eu tava olhando entre as cores claras e as cores escuras, o que ficava ali melhor pra ela, o que realçava, o que não realçava. A Laura, ela tem uma olheira um pouco mais marcada, que foi basicamente por onde eu me guiei, porque ela tem uma pele muito... Ela é novinha, então ela tem uma pele muito madura, não tem muita marca de expressão, então não tem muitos pontos pra gente observar, assim... Claro que tem, a boca, a cor da pele, a textura, isso tudo a gente vai observar de qualquer forma. Depois da profundidade, a gente analisou a intensidade. Então aqui a gente estava olhando entre as cores opacas e as cores brilhantes. Nessa hora ela tinha certeza que as cores brilhantes estavam dando certo pra ela, gente. E não tava. Assim, não é nem que não tava. A Laura, ela foi uma análise engraçada. Por quê? Porque metade do tecido, metade não, vamos dizer. 3/4 do tecido, ela ficou melhor.
com opaco e um quarto tecido ela ficou melhor com brilhante. Foi tipo uma das primeiras vezes que eu vi isso. A Ana sempre comentou isso, mas foi legal ver ele de verdade acontecendo, sabe? Mas pra ela o que ficou melhor realmente foi o opaco. Depois a gente avaliou temperatura fria ou quente. Observa que quando a gente coloca o quente, o rosto dela dá uma amarelada. Esse foi basicamente o ponto principal. Principalmente na hora que a gente chega nos amarelos. Também usei o tecido do rosto, porque eu queria identificar. E aqui a diferença é muito grande quando a gente coloca o quente e o frio. Podem observar. Tanto no card quanto no tecido, viu, galera? Então, por fim, como ficou a tip da Laura? A Laura ficou com a temperatura fria, com a intensidade suave e com a profundidade clara. Excluímos os quentes e vamos tirar também o inverno escuro e o inverno brilhante. Vamos começar comparando as duas temperaturas, verão e o inverno frio, todos dois. Entre o verão e o inverno, a gente tirou o inverno. Também comparamos o inverno brilhante com o verão frio, tá, gente? Pra identificar ali o que ficava melhor. Mas o inverno pesava muito no olho dela, sempre que a gente tava passando. Então, no final, comparamos verão frio com verão claro pra identificar a cartela dela. A técnica lado a lado que vocês já conhecem, né? Já estão cansados de ver. Já a gente vai usar também o card de rosto, porque sem ele não dá pra definir. E olha quando a gente coloca o inverno, tanto que fica pesado o rosto, o olho, fica muito mais leve quando a gente coloca o verão claro. E essa foi a cartela dela, gente. Verão claro. Sabe o que é engraçado? Que eu fiz a da Laura e a da minha avó no mesmo dia. E todas duas foram verão claro. Eu achei isso o máximo. Nunca que eu ia imaginar fazer assim seguido e dar exatamente igual. Mas foi muito legal ver. Agora vamos ver o que a Laura achou do resultado? Será que ela gostou da cartela dela? Gente, eu tô aqui com a Laura. Eu acabei de fazer a análise de coloração dela. E a paleta dela foi verão claro. As duas pessoas que eu atendi hoje foram verão claro. Então eu quero saber dela agora o que ela achou. Eu achei muito interessante. Assim, eu não imaginava nunca que ia ser essa. Eu descobri agora que minha pele é oliva. Não sabia também. E eu fiquei chocada que o preto não combina comigo. Fiquei triste, mas tudo bem. Mas as minhas cores são lindas. Então, tudo certo. É isso, né? O preto são cores que realmente não tá em todas as cartelas, mas a gente fala, né, que a coloração e o desejo de imagem, eles andam muito junto, a parte da consultoria, do estilo. Então, você gostar de preto, não tem problema. Se for usar um preto, às vezes é interessante você passar uma maquiagem, ou colocar um batom que combine mais com você. Mas aqui é só pra gente trazer uma beleza e uma harmonia, né? Não é regra. Sim. Então é isso, obrigado. Tchau. A última análise desse vídeo é a da Débora. Vamos assistir. Eu não sei se vocês se lembram da Nath, que eu comentei aqui, que ela tinha a questão dos piercings, da extensão de cílios. Agora o react que eu vou fazer é um pouquinho a mais. Nesse caso, a Débora tem vários piercings e eram bem mais difíceis de tirar. Os que ela conseguia tirar seria os dois da argolinha do nariz, mas aí já não faria diferença pra mim, porque todos os outros são em vários pontos estratégicos do rosto. Então eu precisei avaliar com muito cuidado mesmo, o que as mudanças do rosto. Porque esse aqui já é um que traz um impacto um pouco maior. Tanto que a Débora foi uma das últimas análises que eu fiz. Ó, a gente primeiro começou comparando se é melhor ela ser brilhante ou opaca. Ela tava com muita dúvida. Eu acho que a Débora é uma pessoa que tava julgando muito pelas coisas que passavam. Então quando passava por ela, não sei se eu gosto. Eu falei, mas não é isso que a gente tá avaliando. Geralmente as cores que passava ela não gostava, mas não o resultado final da cartela. O resultado final da cartela ela gostou bastante. Então agora a gente tá passando a profundidade, tá, gente? Então, na profundidade, avaliando a questão dos pontos no rosto, se o que fica melhor é quando a gente faça tecido claro, tecido escuro. Mesmo ela tendo vários piercings e tudo mais, a gente conseguiu observar bastante a olheira.
alguns pontos, a sombra aqui nessa área da bochecha também. A própria boca dela daí ficava bem mais corada. Tá, nessa daqui a gente tá avaliando se ela é quente ou fria, tá, galera? Aqui, comparando os dois, eu preferi, à medida que as minhas aulas foi acontecendo, eu fui preferindo usar, começar pelo lado amarelo do tecido na hora da temperatura, porque eu tava tendo muita dificuldade com ele no final, e ele no início a gente já consegue ver, porque o final ele é mais decisivo, então se você já identificou ali, procurou, buscou, conseguiu reparar sem referência, você não julga. Então quando eu comecei ali usar o outro lado, começar de trás pra frente o tecido, eu achei que deu bem bom. E no caso da Débora, o que ficou bom pra ela foi as cores frias. Eu também passei, né, outros tecidos, como por exemplo da estampa, também o do subtom, porque é muito importante passar. Também usei o card, porque não consigo fazer análise sem card, gente, impossível pra mim. Decisão final, precisa do card, precisa. Mas vamos pra chip da Débora. A Débora foi temperatura fria, intensidade brilhante e profundidade escura. Então o que a gente vai tirar? Verão claro e verão suave. Começamos comparando inverno frio com verão frio. Entre as duas, o que ficou melhor para Débora foi o verão. Então a gente depois pegou o inverno brilhante e o verão frio também para identificar. Nesse caso, o que ficou melhor foi o inverno brilhante. E também avaliamos entre o inverno brilhante e o verão claro, qual dos dois que ficava melhor. Eu usei a técnica lado a lado também pra gente chegar nessa conclusão. Então você tira de um lado, tira do outro. Depois usei o card pra definir e mostrar pra ela o que era a cartela dela. A cartela dela, gente, também foi inverno brilhante. Eu tive vários invernos brilhantes, né? E antes de me despedir, eu quero mostrar pra vocês o que a Débora achou. Gente, tô aqui com a Débora, ela foi a minha última aluna de coloração pessoal. E eu quero saber dela o que ela achou da paleta dela, né? Nossa, foi incrível, eu já tava esperando que fosse algo nesse rumo, mas agora eu tô bem feliz porque é uma paleta linda e isso vai me guiar pra quando eu for montar looks, escolher maquiagem. Então, tipo assim, é um guia. Tinha coisas que aqui e acolá, eu fiquei, nossa, será se minha cor é essa? Eu nem combino com essa cor, eu nem gostei dessa cor, só que no final eu me identifiquei totalmente, não poderia ter sido outra. Ai, que bom que você gostou. Gente, só pra deixar clara dela, foi inverno brilhante. Obrigada, Débora. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai fazer análises masculinas, então vamos poder avaliar alguns pontos diferentes, por exemplo, a barba. Vai ser bem legal, então eu te espero no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo. Aqui a gente fala sobre diversos outros assuntos, com o foco principal sendo relacionamento com a Mônica Boletti. Se você gosta desse assunto, aqui é o seu lugar. Eu te espero no próximo vídeo.